Quero dar oportunidade para a irmã Alzirene para orar pela vida da irmã Tércia, porque com certeza ela tem muito da parte do Senhor para ministrar em nosso coração. Pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, já esteja pronto para registrar aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa tarde. Irmã Alzirene. Amém. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, faz a tua obra, Espírito Santo, usa a tua palavra, Jesus. Espírito Santo de Deus, abençoa a tua serva, Jesus. Abençoa a tua filha, Pai. Aleluia. Usa ela conforme o Senhor quer. Abençoa cada um que está participando aqui. Abençoa aquelas que querem participar e não estão conseguindo. Deus, somente fala conosco, Pai, nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmã Tércia, com a oportunidade, deixa Deus te usar, barulho. Mas o Senhor. Quanto tempo, gente? Quanto tempo eu esperei. Verdade. Gente, só Jesus na nossa vida, né? Estou feliz de estar aqui. Estou mais feliz ainda porque cada oportunidade dessa é uma oportunidade de Deus falar com a gente mesmo, né? Verdade. Então, antes que Ele nos para falar com os outros, para passar a mensagem para outros, Ele fala com a gente mesmo. E eu quero conversamos, né, sobre o tema dessa temporada. É um tema que já há algum tempo eu sugeri, é um tema que eu gosto, nós aprendemos muito com elas, mas nós também temos muito para aprender com eles. E quando a gente começou, a gente pensou, né, cada participante vai seguindo de acordo com os livros da Bíblia. Então, o meu livro é Gênesis, e eu vi que tinha bastante personagens, né, que nós conhecemos muito bem no livro de Gênesis. E eu fiquei pensando sobre quem eu vou falar, né? Então, eu decidi que eu ia falar sobre Abraão. E até ontem, estava no meu coração que eu ia falar sobre Abraão. Cheguei na igreja, eu já tinha alguns tópicos na minha mente. Cheguei na igreja, né, antes de começar. Eu abri a Bíblia, ainda dei uma olhadinha ali no capítulo. E depois da oração, eu sei lá, eu não estava muito conformada, né, de falar sobre Abraão. Parecia que não estava testificando. Era uma escolha minha pela facilidade, né, pelo conhecimento, tanto como já tem da história de Abraão, então seria fácil passar. E aí, mais no meio do culto, eu abri a Bíblia de novo para dar mais uma olhadinha no texto. E apareceu para mim o capítulo de Agar e Ismael. Eu fiquei olhando assim para Ismael, para assim, vou falar sobre Ismael. Mas depois eu fiquei, eu falo o que sobre Ismael, né? Porque o que a gente entende quando a gente fala de Ismael, que é na linguagem fácil para todo mundo entender, é o filho bastardo. E o que a gente tem para aprender com alguém que é um filho bastardo, né? Eu fiquei pensando na minha pequena inteligência diante de Deus, eu fiquei pensando o que a gente pode aprender com Ismael, mas eu fiquei fixa em Ismael. Aí ontem à noite eu consegui, né, ler alguma coisa, e aí hoje fui prestar atenção, e fui pensando em Ismael. É aquilo, né, que os maridos não ouçam, mas eu fiquei pensando muito em Ismael. E aí quando cheguei em casa, agora depois do almoço, aí eu peguei o capítulo, né, peguei alguns discursos para me ajudar, e eu fiquei assim, eu falei, eu estou conhecendo o lado de alguns personagens, porque não tem como a gente falar de Ismael, tem que falar de outros personagens, e eu estou conhecendo o lado de alguns personagens que eu não estou gostando, né? Mas por que isso é necessário? Por isso que é bom a gente ler, né? Eu conheço o lado desses personagens, que a gente sempre fala, né, o lado bom, né? A obediência, né? A promessa cumprida. E quando a gente começa a ler, a estudar, a gente vê que todos tinham seus defeitos, mas Deus não deixa de cumprir as suas promessas, porque os nossos defeitos a Ele escapam, né? E eu fiquei assim, muito encantada com o que Deus me falou no meu coração.
e eu espero conseguir passar para os irmãos. Mas eu também acredito que eu vou passar aquilo que o Senhor vai me permitir, né, passar para vocês. Então, eu já peço às irmãs para abrir a Bíblia. Nós vamos usar o capítulo 16 de Gênesis e vamos usar o capítulo 21 também. Gênesis 16, versículo 2. Nós vamos partir daqui e os demais eu vou citando e as irmãs podem ir anotando. Gênesis 16, 2 diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então nós conhecemos, a gente não tem como falar de Ismael sem falar do seu pai Abraão, né? E lá no capítulo 12 de Gênesis, ele recebe uma promessa de Deus, de que ele seria pai de multidões, de que os seus descendentes seriam incontáveis sobre a terra. E ao receber essa promessa, ele crê, né? E se ele tem uma esposa, a promessa é para ele e para sua esposa também, né? Não, vou soltar. Então a bênção que Deus apresenta na vida de um vai acontecer na vida do outro. E Abraão creu nessa promessa e ficou aguardando, né? Eu imagino, né? A gente não estava lá, mas eu imagino que ele fazia planos com Sara a respeito dessa promessa de Deus, a respeito desse filho que viria. E o tempo passou, Sara estava envelhecendo e essa criança não veio, né? A gravidez não aconteceu. E durante esse período, nessa trajetória de Abraão e Sara, ela adquiriu uma serva chamada Agar, que era sua serva pessoal, né, sua escrava pessoal, e impaciente com a espera entre um filho, ela chama Abraão e faz essa proposta que nós acabamos de ler, né? Que ele tivesse uma relação íntima com Agar para que ela pudesse gerar um filho e que ele tivesse assim um herdeiro, né? A gente pode abrir vários parênteses para falar da precipitação de Sara. Eu abro um parênteses aqui também, né? Porque o nosso foco é Ismael, mas tem muita coisa que a gente entender sobre esses textos. E eu lembrei na hora, né? Sara fez a proposta e Abraão prontamente aceitou. Ela convenceu ele e eu lembrei da forma como Eva convenceu Adão a fazer, né, aquilo que traria consequências futuras para eles. E da mesma forma Sara convence Abraão e eles não pensaram nas consequências também. Abraão vai, tem relações com Agar. E no versículo 4 diz assim: E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí o que começa a acontecer? Agar fica grávida de Abraão. Abraão era um homem muito bem visto, né? Porque ele tinha posses, ele tinha bens, ele tinha relacionamento com Deus, ele era um homem bem estruturado. E Agar ficou orgulhosa por estar grávida. Agora ela era mãe do herdeiro de Abraão e ela começa a desprezar a Sara. Sara fica muito aborrecida e vai conversar com Abraão. E ela fala para Abraão o seguinte: Abraão, Agar está me afligindo e nós precisamos fazer alguma coisa. Aí eu olho para Abraão de novo, com uma cara meio feia, porque Abraão, no versículo 6 desse capítulo, ele fala assim: a tua serva está nas tuas mãos. Faze o que bem parecer aos teus olhos. Né? Na hora de agir sem pensar nas consequências, ele ouviu Sara. Na hora de resolver a situação,
situação do conflito, ele falou, resolve, faz do jeito que você achar melhor. E a Bíblia não relata, mas Sara estava tão incomodada com a presença de Agar grávida do seu marido, que ela pediu para, acontecer lá as coisas, e a menina ficou grávida, e depois ela ficou acomodada, E a Bíblia diz que ela começou a afligir tanto, não sei como, a Agar, que Agar resolveu fugir. Então, Agar fugiu pela primeira vez da presença de Sara, e grávida já de Ismael. E ela, no versículo 8, diz que Agar encontra, no versículo 7, versículo 7, e nessa fuga o anjo aparece para Agar. E ele diz para ela assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da presença de Sarai, minha senhora. Primeira coisa, o anjo lembra a ela que ela é uma serva. E ele faz questão de dizer que ela não esquece que ela tem uma senhora. Não é porque ela está grávida de Abraão que ela deixou de ser serva. Abrindo outro parênteses, ela fez parte de um projeto, Agar acabou fazendo parte de um projeto que não era para ela. Então, quando a gente tenta se envolver naquilo que não é para a gente, e eu falo não só do mundo espiritual, mas a respeito das coisas do mundo também, e às vezes a gente quer se envolver num trabalho que não é para a gente quer se envolver numa roda de amigos que não é para a gente. Então, quando você se envolve num projeto que não é para você, você vai colher consequências não muito agradáveis. E ela foge, e esse anjo fala com ela e diz que ela tem que voltar. Se humilhar debaixo das mãos de sua senhora, porque serva é serva de qualquer situação, Então eu falei, Senhor, eu sou tua serva. Se eu quiser fugir, o Senhor me acha. O Senhor manda voltar e me humilhar debaixo das suas mãos. Então, quando nós somos servos, Não tem isso de, estou gerando o herdeiro, então sou mais servo, continuo sendo servo. Então, não importa o que está sendo gerado em mim, para o meu futuro. Eu continuo sendo servo. E o anjo falou para ela o seguinte, ela fugindo, fazendo parte de um projeto que nem era dela, e ele faz para ela uma promessa. E a promessa diz o seguinte: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será possível contar, porque será muito numerosa. Então, qual é a semente de Agar? Ismael. A promessa não era mais para ela. A promessa era para o filho que estava sendo gerado. E ali Deus, ele não precisava da fé de Agar. E nem tampouco da fé de Ismael, que ainda estava no ventre. Ele decidiu abençoar o menino. Porque culpa nenhuma criança tinha, E ele decidiu abençoar o menino. E ele ainda disse mais, Em uma determinada situação, ele falou para Abraão que Ismael seria pai de uma grande nação, seria abençoado assim, porque era semente de Abraão. Agar volta, Fica debaixo do senhorio de Sara. E ela sai dali já sabendo que ela teria que dar para o seu filho o nome de Ismael. E sai dali já sabendo que ele também seria pai de uma grande nação. Eu não sei se quando ela saiu dali, ela saiu com a esperança de que Sara não geraria e que seu filho realmente seria o herdeiro, E que continuaria sendo primogênito. Talvez ela tenha voltado um pouquinho mais animada. Aí nós vamos agora, porque eu chego logo em Ismael. Nós vamos agora, chegamos no versículo 16 do capítulo 16, que nasce Ismael, Nasceu Ismael, Abraão tinha 86 anos. Agora eu imagino o clima, Porque Agar já estava Sara já estava incomodada,
uma gravidez. Agora a criança nasceu. Nasceu a criança da concubina. Sara não tinha filho e não podia gerar. Aí eu aplico aquela frase, o clima ficou tenso, né? Não ficou bom. Por quê? Porque por mais que a Bíblia diz que por 13 anos Ismael era o único filho, criado como herdeiro, né? Como filho. Eu imagino que Abraão, né, dava todas as atenções para ele, era um bom pai, eu acredito nisso. Mas eu acredito que o clima tenha sido tenso durante, né, o crescimento dessa criança, porque, ao meu ver, pelo que nós já aprendemos do que aconteceu durante a gravidez, eu acho que não melhorou depois que a criança nasceu. Porque agora era um filho que estava ali. E esse filho ia tomar a atenção de Abraão. E Sara sem filho, né? Imagino que tem ficado amargurada, angustiada e desejando ser mãe também, desejando ter o seu filho. Então eu começo a olhar para Ismael agora como uma criança que não pediu para nascer nessas, né, nessas circunstâncias. Todos nós desejamos ter nascido em circunstâncias boas, normais. Um homem conhece uma mulher, se apaixona, casam e nós nascemos. Não é assim que a gente gostaria que fosse toda a história do filho nosso? Mas no caso de Ismael, a sua mãe foi uma máquina, né? Claro que naquele tempo não usariam esse termo, mas ela era uma escrava que foi usada só para gerar filho. Né? Ela não era amada por Abraão. Ele provavelmente vivia com a sua mãe e o seu pai vivia com outra mulher. E com certeza ele ouviu durante a sua infância: você é só o filho de uma escrava, você não é filho legítimo. Porque para ser considerado filho legítimo, teria que ser filho da esposa. Aí eu me coloco, né, como psicólogo, eu nem sou, mas já entendendo, né, eu fico sentido por Ismael. Porque se a gente olhar para os dias de hoje, quantas crianças nascem em circunstâncias iguais a essa e sentem o desprezo, porque certamente ele sentia o amor de Agar e o desprezo de Sara. Ele competia a atenção de Abraão com Sara. Então ele viveu dessa forma. Aí me chamou a atenção um versículo que está aqui no capítulo 21. No capítulo 21 nasce Isaac. A partir de então, vejo eu, né, acredito, penso assim, que todo sonho de Agar e de Ismael desmorona, porque até então ele era o filho e o único herdeiro. Mas agora nasceu Isaac, porque Deus chegou o tempo, Deus cumpriu a promessa, Sara ter engravidou e teve seu filho. Né? Então Isaac nasce e a partir daí eu acredito que tudo mudou na vida de Ismael, porque agora a atenção que ele já competia com Sara, a atenção de Abraão, né? Porque Abraão, eu acredito que ficava entre Sara e Ismael, porque Agar ele já nem fazia parte de mais nada, ela só serviu para gerar. Mas ele era pai de Ismael, então ficava aquela competição. A atenção de Abraão era para Sara e era para Ismael, mas agora também era para Isaac, porque Isaac era o filho legítimo, era aquele que Deus prometeu. Era o cumprimento da promessa, Isaac era um milagre. E como ficou a mente dessa criança, né? Se ela já se sentia com dificuldade, né? Antes de estar envolvida no amor de Abraão, de estar envolvida ali acredito que entre aquela comunidade, porque todos sabiam que ele era filho de uma concubina, né, de uma escrava, e agora eu acredito que a situação tenha ficado pior para Isaac. E ele era um adolescente de 13 anos que já passava por essas circunstâncias a vida toda e agora se sentia pior. E aí,
Isaac nasce, toda a atenção provavelmente voltada para ele. Ismael começa a sentir mais e mais o desprezo. E quando chega no versículo 8 do capítulo 21, eu li assim: Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Aí eu pensei, eu não li que Abraão fez uma festa quando Ismael foi desmamado. Então Ismael já começa a perceber também que há uma preferência. Ele prefere Isaac, porque Isaac foi desmamado e recebeu uma festa, e eu não. E não era por causa de condição financeira, porque quando Ismael nasceu, Abraão já tinha posses para fazer a festa, para fazer o banquete. E eu não li em momento nenhum que Abraão fez festa para Ismael. E aí, nesse dia, né, dessa festa, dessa comemoração, porque devia ser um costume da criança, né, desmamar, chegou a idade de desmamar, agora vai comer alimento sólido, vai comer feijão e arroz, vai comer carne. Eu acredito que quando chegou o dia dessa festa, que ele vê tudo aquilo preparado para os irmãos, é claro que um adolescente de 13 anos, não vamos culpar Ismael, natural, ele sentir ciúme. E nisso que ele sente ciúme, provavelmente ele implicou com o seu irmão. Falou alguma coisa lá, o meninozinho, e dois Sara veio. Quando Sara veio, ela fica indignada e ela chama Abraão e fala o seguinte: coloca ele para fora, manda embora. E Abraão, mais uma vez, faz o que Sara manda. Abraão, engraçado, né, gente? Pai da fé. A mulher falou: deixa eu não comer, eu já falei um filho, ele foi. Aí a mulher fala: agora manda elas embora. Aí manda. Mas é isso, são as histórias humanas que eu comecei a perceber, né? Aí eu percebi também que Sara se tornou amarga, porque ela não teve pena dessa criança. Ela se tornou, ela estava feliz com o filho dela, mas ela queria agora a felicidade só para ela. Foi ingrata, porque a mulher só teve filho porque ela mandou, né? A mulher agora, Abraão faz o que Sara manda e ele vai consultar Deus. Antes de ele fazer o que Sara mandou, ele ficou preocupado. Aí ele vai consultar Deus, né? Porque ele não consultou Deus para saber se ele podia ter relações com Agar. Relações com Agar, quando Sara mandou, ele não falou: Deus, eu posso ter relações com Agar para eu ter um filho e ter um herdeiro? Não, ele não fez isso. Ele aceitou o que ela decidiu, falou que fizesse, seria bom. E depois mandou ela resolver o problema com os próprios irmãos, porque ele não podia se meter, e agora ela diz para ele: manda eles embora para que se ele aceita numa boa, né? Ou ele era muito pacífico, não queria entrar em conflito com a esposa, né? Ou não sei. Não posso ficar falando mal dos personagens, né, gente? Mas é uma coisa a se pensar, né? É pra gente ver que ninguém é perfeito, né? Por mais que ele tenha recebido promessas de Deus, por mais que ele tenha sido chamado amigo de Deus, olha só, ele tinha defeitos humanos também. Aí, aqui a gente vai, né, ver Abraão consultando Deus. E Deus fala com Abraão da seguinte maneira, no versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Até Deus mandou Abraão ouvir a voz da esposa, né? É interessante porque aquilo que eu não me conformo, porque eu não me conformo com essa situação, né? Aquilo que eu não me conformo já é um plano de Deus. E o plano de Deus, às vezes, a gente não vai se conformar mesmo, né? A gente vai ver, fazer, vai mandar acontecer, a gente tem que, mesmo sem se conformar, a gente fica quietinho olhando, porque ele já tem um desfecho que a gente ainda não conhece. Então, aqui eu fiquei conformado em tudo que Sara diz, né, para ele fazer. E porque em Isaac será chamada tua semente,
Mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porquanto é tua semente. Então aqui havia promessas sobre a vida de Isaac. Aí uma lição que nós aprendemos muito importante. Às vezes as pessoas não te querem muito por perto. Às vezes as pessoas desprezam o seu ministério. Às vezes você vai ser desprezado pelo trabalho das suas mãos, ou pela forma como você age, pela forma como você fala, como você faz, como você se comporta. Mas mesmo diante desse desprezo, Deus faz promessas, né? E outra coisa, eu anotei com uma frase, que não importa como tudo começou. Aqui nesse versículo, Deus está garantindo um futuro de Ismael. E se a gente às vezes olhar para a nossa vida, ou para a vida das pessoas, né, com a gente, e a gente vê que algumas até testemunham um início de vida muito ruim. Né? Muitas pessoas têm um início de vida muito ruim, nasce de uma forma, né, que a gente fala que não é a forma correta. Né? Então, como eu falei aqui, a forma correta de alguém nascer é o pai conheceu a mãe, se apaixonaram, casaram e geraram. Essa é a forma correta. Mas tem gente que nasce de estupro, né? Tem gente que nasce de forma indesejada, né? Não foi planejada, aconteceu, e às vezes o desprezo começa desde que o pensamento, eu não queria essa criança, eu não queria essa criança. E esse dia eu estava no consultório e uma conhecida minha com a sua filha de 17 anos grávida. E eu olhei e falei assim, você já vai ser vovó? Ela falou assim, já infelizmente. Aí depois ela falou, não sei se é infelizmente, se é felizmente. Aí eu falei assim, menina, é felizmente. Porque você tem que levantar a mão pro céu, a sua filha tem condições de gerar, embora ela seja muito nova, e ela pulou etapas. Mas ela tem condições de gerar e ela não está com uma doença, ela está com um filho, né? É uma vida que ela está carregando. Então, às vezes, a forma, né, como tudo começou, não foi a mais correta. Mas a gente tem um Deus que garante nosso filho. Amém? E aí, mais à frente, Abraão ouve a voz de Deus, e Deus fala que Ismael vai ser pai de uma nação. E ele espera amanhecer, pega um odre de água, pão e dá. Pagar. Eu tô nervosa nessa hora. E dá para Agar e Ismael, que manda esse texto. Gente, eu fiquei imaginando a cena. Um menino de 13 anos, que não tinha culpa de nada, ele não tinha para nascer. Eu fiquei imaginando Agar, que só simplesmente ela obedeceu a sua serva, porque a gente vê aí na novela Gênesis, né, que parecia que Agar seria Abraão, tal. Eu não acredito nisso não, tá? Tudo é uma forma deles conjecturarem, porque eles têm que montar cenas. A Bíblia nunca relatou que Agar se apaixonou por Abraão. A Bíblia diz que Sara mandou ele ficar com ela, e ela, como serva, obedeceu. E isso trouxe para ela um filho, que agora ela vai ter que terminar de criar sozinha. Então, são falhas da sociedade que existem, ó, definitivamente. E não é porque eles não tinham Deus, porque Abraão confiava em Deus, mas nem tudo ele consultou Deus, né? Ele não consultou Deus para avisar que Ismael nasceu. E aí ele despede Agar, despede Ismael, e eles vão caminhando para o deserto, com um odre de água. E chega em um determinado lugar que a água, ela acaba. E a Agar vê que o seu filho está fraco, está com sede, coloca ele embaixo de árvore e se afasta. Eu achei interessante que ela estava no deserto, mas ali ainda tinha uma sombra. Às vezes a gente está no deserto, mas tem um lugar para a gente descansar. E
E esse lugar de descanso, Ismael, viu o lugar onde ele estava guardando o milagre de Deus. E aí ela se afasta e ela fala que ela não deseja ver morrer. Se afastou para não ver morrer. Então a esperança de Agar finou. E Ismael, ali embaixo daquela árvore, eu vejo assim, o meu fruto, né? Às vezes, eu sou desprezada junto com o fruto que eu gerei, né? E aí eu vou para o deserto, porque o desprezo, ele gera sentimentos que te levam ao deserto. E aí, como ela foi, né, desprezada, carregando o fruto que ela gerou, e ela pega o seu fruto e deixa ali, no cantinho, porque para ela não tem mais esperança. Então, o seu fruto não vai mais crescer e ela pode ver a morte. Mas aí aparece aqui no versículo 17, diz que o menino, no versículo 16, diz que ela se afastou. E no versículo 17, diz que Deus ouviu a voz do menino. Aí eu fiquei aqui procurando até que o menino falou. O que o Isaac falou? Não está escrito que falou, né? É escrito que foi e se assentou em frente, afastando a distância de um tiro de arco. Porque ela dizia que não veja eu, o meu menino, morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz. Quem levantou a voz? Agar. Foi ela que levantou a voz, foi ela que chorou. E no versículo 17 diz que ouviu Deus a voz do menino. Ele clamou em secreto. Em silêncio, ele pediu a Deus socorro. Aí eu lembro de Ana, que às vezes você não tem voz mais para orar, mas a aflição do seu coração fala mais. Então, e qual o significado do nome de Ismael? Deus ouve. Amém. E Deus, para me ouvir, eu não preciso falar nada. Né? E aí Deus ouve a voz do menino, que diz assim, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, o que você tem? A mulher está no deserto, foi desprezada, acabou a água, está com medo de meu filho morrendo, o anjo pergunta o que ela tem. Às vezes faz um negócio com a gente, né? Aí eu me coloco no lugar de Agar e eu falaria, mas você não está vendo que eu fui desprezada, que eu não tenho mais nada para beber, estou debaixo desse sol, meu filho está morrendo de sede, de fome, você pergunta o que eu tenho? Ai, meu Deus. É porque Deus conhece a aflição do coração, mas Ele gosta que a gente passe com Ele. Ele gosta. E essa semana eu aconselhei uma amiga que conhecida. Ela teve um problema na relação dela, né? E ela mandou mensagem para mim de oração. E que se Deus me falasse alguma coisa, era para eu falar com ela. Não ter medo de falar com ela. Eu falei, minha filha, olha só, eu vou orar, mas eu vou pedir para Deus falar diretamente com você. Aí eu aconselhei ela o seguinte, que Deus já ouviu tudo já aconteceu. Deus já viu como aconteceu, Deus já viu como começou, Deus já viu como você chorou e trazendo as feridas da sua alma. Mas você vai desculpar, fica sozinha com ele, você vai falar para ele tudo isso, vai contar para ele, como se ele não tivesse visto nada. Porque às vezes Deus pergunta o que a gente tem, é para a gente contar para ele como se ele não tivesse visto. Porque isso faz parte de você esvaziar a sua dor. Quando você começa a contar para Deus, é alguém que você tem que desabafar, confiar, você não vai sair dali, eu tenho certeza. Então você desabafa com ele, você conta tudo para ele, você se esvazia daquilo que está te afligindo. Aí ela falou, mas eu não tenho forças. Eu falei assim, ela também não tinha. Aí ela falou, mas eu estou tão fraquinho, eu não consigo orar. Eu falei assim, o pai não precisa de filhos fortes, precisa de filhos dependentes. E aí
da sua oração, porque ela está café, porque ela está com a sua alma realmente muito abatida, né? E aí o anjo pergunta para Agar: o que você tem? E ele nem deixa ela responder, que na verdade ele já sabe. E ele diz: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz do lugar onde ele está. E ele falou para ela se levantar, pegar o seu fruto nas mãos novamente e levá-lo a um determinado lugar, porque jorrava água para matá-lo. Então abriu Deus os olhos e viu um poço de água e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao mundo. Aí, uma das lições que nós aprendemos aqui, que eu já falei, é: não importa como tudo começou, é Deus que garante o futuro. Então, desde que Ismael estava no ventre de Agar, Deus fez uma promessa. E mesmo desprezada, a promessa permanecia. E não importava como foi o início. Foi um erro de Abraão, foi um erro de Agar, foi um erro de Sara, foi a precipitação. Mas o futuro era uma garantia em nome de Deus. A segunda lição que nós aprendemos, que eu já acabei falando, é que ele foi desprezado, mas a promessa permanecia. Então, às vezes, vai ser só você no deserto. Às vezes não vai ter ninguém para te ajudar. Vai ter um momento que você, aquele fruto que você gerou, né, com tanto sacrifício, você vai ter que deixar aquele fruto de lado, porque para você nada mais vai acontecer, não tem mais esperança. Aí você pega o fruto, abandona ali no cantinho, mas naquele cantinho ali Deus está agindo, né, sobre aquilo que você já tem gerado, e acontece um milagre no deserto. E outra coisa que eu aprendo, a lição número 3 sobre Ismael: o deserto não é o fim, mas é o começo do cumprimento dos promessas. Então foi ali no deserto que ela começou, foi 2 vezes. A primeira vez Agar estava no deserto sozinha, o anjo apareceu, falou com ela e fez promessa para ela, no deserto. Agora ela está com o seu filho, né? E ele clama e o Senhor ouve. Eu não sei qual foi o clamor de Ismael, mas eu sei que ele clamou, porque a Bíblia diz que Deus ouviu a voz dele. Ele clama no deserto ele é atendido. Né? Deus proveu aquilo que era a maior necessidade do momento. Eles saíram do deserto? Eles foram arrebatados do deserto? Não, porque a caminhada do deserto era longa. Mas agora eles tinham a provisão que eles necessitavam. Eles tinham água, eles podiam encher novamente o odre de água e continuar a viagem, porque agora eles estavam com as suas forças refeitas, renovadas. E muitas vezes nós estamos no deserto, nós precisamos de beber a água, mas foi necessário Deus abrir os olhos para que eles vissem. Porque às vezes o milagre está perto, mas como nós estamos no deserto, a gente se desespera. Ou a gente está no deserto e acontece aquela situação da gente pensar que a gente está tendo alucinação. Não é isso que Deus está fazendo, mas é isso que Deus está fazendo. É o impossível mesmo que Deus está fazendo. Né? E essa lição de Ismael, ela termina lá com a morte de Abraão. Quando Abraão morreu, aparece Ismael e Isaac executando seu pai. E eu vejo toda a mágoa terminou. Porque se eu tenho 13 anos, a minha mãe foi injustamente, né? Não sei se eu não sei o que, mas ela de uma forma que não era a forma que ela desejava. Aí eu faço parte da minha vida, né? Tendo a atenção de um lado e os preços de outro, estou me equilibrando, mas chega um momento que eu estou totalmente desprezada, sou mandada embora, eu não tenho para onde ir. E eu me vejo com a minha mãe numa situação muito complicada. Eu vou decidir o que eu faço. Raiva, ódio, vou decidir
mágoa, teu coração amargurado contra ele. Eu não sei se em algum momento houve uma reconciliação, mas eu não perdoo, eu não vou nem perdoar. Porque quando a pessoa guarda mágoa, ela não quer saber nunca mais. A mágoa, ela gera uma raiz, né? Que a Bíblia chama de raiz de amargura. E depois que essa raiz se espalha, nunca mais acontece da pessoa se curar. Aí quando eu vejo a Bíblia dizendo que Ismael e seu irmão Isaac se juntaram com seu pai, ali eu vi paz sobre a vida de Ismael. E a Bíblia também diz, aqui mais na frente, fala da descendência de Ismael, que ele gerou 12 tribos. E essas 12 tribos se multiplicaram. E hoje é a nação árabe. Então ele foi pai de uma grande nação, realmente. Se essa promessa, né, que às vezes a gente recebe a promessa e a gente desvia do caminho do que deveria ser, isso aí não conta, importa que Deus, isso foi parte humana. A parte de Deus foi cumprida, o que ele prometeu, ele fez. Então, se Deus promete, ele faz. O que você vai fazer com a promessa que colocou na sua mão é responsabilidade sua, né? Porque hoje o povo descendente de Ismael é o povo inimigo de Israel. Né? Mas é uma grande nação. Qual foi a promessa de Deus? Vou fazer você parte de uma grande nação. O que aconteceu depois é responsabilidade humana. Porque muitas vezes Deus promete a gente, eu vou te dar um filho. Porque você quer muito um filho, então Deus promete, Deus dá um filho. E você tem um filho. E como você vai criar esse filho, a responsabilidade sua de Deus. Sua. Então Deus cumpre a promessa. Como você vai dar a promessa, a responsabilidade sua. Então o que aconteceu depois, com a nação de Ismael, a responsabilidade humana, não é mais de Deus. O que é responsabilidade de Deus é que ele promete e ele cumpre. Se ele tem promessa, não importa por que circunstâncias eu vou passar. Se eu vou passar pelo deserto, pelo tempo, pelo temporal, ele vai cumprir a promessa mesmo. E eu achei muito interessante o fato de Deus guardar o futuro sem se importar com o início. Então, acho que nós chegamos num tempo em que muitas pessoas estão presas no passado, né? Mas quando eu era criança fui tratada assim, mas quando aconteceu isso eu fui desprezada assim, quando eu era criança fulano me magoou assim, eu não consigo perdoar, isso é passado e nós precisamos esquecer para que Deus possa, com liberdade, garantir o nosso futuro. Porque às vezes a gente fica preso ao passado, a gente não perdoa, a gente não esquece e a gente nem vive a nossa vida. Porque tudo que acontece, a gente pensa que aconteceu lá, isso me dá raiva, isso me dá não sei o quê, e vai gerando um monte de sentimento ruim, você não consegue se perdoar e você não consegue viver o seu futuro. Então, vamos, pelo menos, aprender com Ismael, e a gente vai ser desprezado, sim, vamos. A gente vai ser caluniado, sim, vamos. Vão lançar a gente no deserto? Sim, porque muitas vezes é o próprio irmão, a própria família, a palavra de alguém, às vezes lança a gente no deserto. Mas lá tem providência de Deus. Quando Deus entra com providência, não é para você permanecer no deserto, você continuar caminhando até o futuro que ele tem preparado para você, para mim. E eu achei muito interessante fazer com o Ismael. Eu espero que eu tenha conseguido falar da coisa que eu estou falando aqui, né? Porque já acabou. Não tem mais nada para falar mesmo. E eu espero que eu tenha conseguido passar para as mães, né? A mensagem de Ismael. Amém.